Pensa em duas pessoas que começaram no mesmo lugar, mesma cidade, mesma família, às vezes a mesma escola. 10 anos depois, uma construiu algo real, a outra ainda está esperando a hora certa, ainda está se preparando, ainda está dizendo que vai começar quando as condições melhorarem. O que separou as duas não foi sorte, não foi talento, não foi conexão. Foi um conjunto de princípios que uma delas aplicou e a outra ignorou. Em 1928, Napoleon Hill publicou o resultado de 20 anos estudando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Hoje eu vou te mostrar o que ele descobriu e a psicologia por trás de por que funciona. As 16 leis do sucesso, a psicologia por trás de quem chega. Aqui no Clube da Mente a gente não faz resumo de livro, a gente vai mais fundo. Entende a psicologia por trás do que funciona. E as 16 leis do sucesso de Hill são um dos maiores estudos de comportamento humano já realizados. Não porque Hill era um gênio, mas porque ele teve acesso a algo que ninguém havia tido antes. 20 anos dentro da cabeça das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Quem foi Hill? O homem que estudou o sucesso. Napoleon Hill nasceu em 1883, numa cabana de uma peça na Virgínia. Pobre, sem conexões, sem vantagem inicial de nenhum tipo. Aos 25 anos, recebeu uma tarefa incomum de um editor, entrevistar Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época. Carnegie gostou tanto de Hill que lhe deu algo extraordinário, cartas de apresentação para os 500 homens mais bem-sucedidos da América. Durante 20 anos, Hill entrevistou Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller e centenas de outros. A pergunta era sempre a mesma. O que você fez e como você pensou para chegar onde chegou? O resultado foram as 16 leis do sucesso. O problema real. Por que a maioria lei não muda? Antes de entrar nas leis, preciso te falar sobre um problema. Saber sobre as 16 leis do sucesso não muda nada. Ler sobre elas não muda nada. Assistir vídeos sobre elas não muda nada. Isso pode parecer contraditório num vídeo sobre o assunto, mas é a coisa mais honesta que eu posso te dizer. Hill entrevistou centenas de pessoas bem-sucedidas, e todos eles tinham algo em comum que nenhum livro de autoajuda ensina. Eles não apenas sabiam os princípios, eles os haviam incorporado. A diferença entre saber e incorporar é tudo, e é exatamente isso que a psicologia explica, e que Hill não conseguiu articular diretamente. No final desse vídeo, eu vou te mostrar algo que Hill descobriu, mas que quase ninguém que fala sobre esse livro menciona. Uma lei que ele colocou em primeiro lugar, acima de todas as outras, e que a psicologia moderna prova ser o fundamento real de tudo. Não é motivação, não é disciplina, não é mentalidade de crescimento. É algo muito mais específico e muito mais difícil de admitir. Mas primeiro, as 3 leis que a maioria ignora e que são responsáveis por mais fracassos do que qualquer outra coisa. Não pule essa parte. As 3 leis mais ignoradas. O que a maioria pula? Todo mundo fala sobre propósito definido e persistência. Mas Hill colocou 3 leis que quase ninguém discute e que estavam presentes em absolutamente todos os casos de sucesso que ele estudou. Lei 1. O autocontrole. Hill chamou de o mestre das emoções. Não suprimir o que sente, mas direcionar o que sente para onde serve. Raiva que vira foco, medo que vira preparação, frustração que vira ajuste. A neurociência confirma. O córtex pré-frontal, região do planejamento, só funciona bem quando a amígdala está regulada. Em outras palavras, sem autocontrole emocional, estratégia nenhuma funciona. Lei 2. O hábito de fazer mais do que é pago para fazer. Hill chamou de indo além, e esse princípio vai contra tudo que o cérebro quer fazer naturalmente. O cérebro é programado para a economia de energia, fazer o mínimo necessário. Quem desenvolve o hábito de dar mais do que o esperado cria uma reputação que o algoritmo social não consegue ignorar. Oportunidades encontram pessoas assim, não por acaso por padrão. Lei 3. A aprendizagem a partir do fracasso. Hill estudou centenas de histórias de sucesso,
e descobriu que praticamente todas tinham um fracasso devastador no meio. O que diferenciava não era evitar o fracasso, era o que cada pessoa fazia com ele. Fracasso é dado. O que você faz com ele é a escolha. O que realmente separa: a psicologia do diferencial. Aqui está algo que Hill observou, mas não articulou diretamente, e que a psicologia moderna explica muito bem. Todas as pessoas que Hill estudou compartilhavam uma característica que antecedia qualquer ação ou estratégia. Elas agiam como se o sucesso já fosse o estado natural delas. Não arrogância, não fingimento, uma convicção interna de que estavam no caminho certo, mesmo quando os resultados externos ainda não confirmavam isso. A psicologia chama isso de identidade baseada em valores. Você não age para ter sucesso. Você age como uma pessoa bem-sucedida age. E o sucesso é uma consequência natural dessa identidade. Hill chamou isso de fé aplicada. Não fé religiosa, fé na própria capacidade de figura no resultado desejado. As 4 leis do comportamento. Das 16 leis, 4 são as mais acionáveis, e você pode começar a aplicar hoje mesmo. Lei do propósito definido. Hill colocou essa em primeiro lugar por um motivo. Sem um objetivo claro e específico, o cérebro não sabe para onde direcionar energia. A neurociência chama de sistema de ativação reticular, uma estrutura no cérebro que filtra o que você percebe, com base no que você está buscando. Quando você define um propósito claro, literalmente, começa a ver oportunidades que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis para você. Lei da mente mestra. Ninguém chegou sozinho. Essa foi a conclusão mais consistente de Hill. Todas as pessoas que ele estudou tinham um grupo de aliados estratégicos, não amigos, aliados, pessoas que complementavam o que faltava nelas. A psicologia social confirma: somos a média dos 5 sistemas de crenças com os quais passamos mais tempo. Lei da iniciativa e liderança. Hill descobriu que quem espera permissão raramente recebe. Quem age primeiro cria o contexto onde outros reagem. Liderança não é cargo, é disposição de mover antes de ter garantias. Lei da concentração. Num mundo de distração perpétua, isso virou o recurso mais escasso que existe. Hill dizia que a capacidade de focar num único objetivo por tempo suficiente é mais valiosa do que talento, educação ou conexões. O que Hill não disse. E por que isso importa? Hill foi revolucionário, mas tinha pontos cegos importantes. Superestimou o pensamento positivo como mecanismo. A psicologia moderna mostra que pensamento positivo sem estratégia concreta pode, na verdade, reduzir a motivação para agir, porque o cérebro experimenta antecipadamente o prazer do resultado sem o trabalho. Gabrielle Oettingen, pesquisadora de Colômbia, mostrou isso em estudos. Visualizar o sucesso sem visualizar os obstáculos piora o desempenho real. O que Hill acertou foi o comportamento. O que ele exagerou foi o mecanismo mental. As ações que ele descreveu funcionam. A explicação de por que funcionam estava incompleta. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, é porque você está no lugar certo. O Clube da Mente existe para ir além do resumo, para entender a psicologia por trás do que funciona e por que funciona. Carnegie, Freud, Hill são os pensadores da nossa série. E tem muito mais vindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum. Agora, a lei que Hill colocou acima de todas as outras, e que a maioria dos resumos desse livro nunca menciona. Mas antes de te mostrar essa lei, preciso te dizer algo sobre como você pode aplicar tudo isso, porque o erro que quase todo mundo comete ao tentar aplicar os princípios de Hill é tentar implementar todos de uma vez. E existe uma ordem específica que os dados de Hill sugerem e que a psicologia comportamental confirma. Uma sequência que, se respeitada, multiplica as chances de cada princípio funcionar. Fica até o final. Hill colocou a lei número 1 acima de todas as outras por um motivo. E ela não é persistência, nem é mentalidade positiva. É a lei do propósito definido com nitidez absoluta. Mas o que Hill quis dizer com nitidez absoluta vai muito além de ter uma meta.
Ele observou que as pessoas que chegavam ao que queriam tinham uma clareza tão específica do objetivo que conseguiam descrevê-lo em detalhes, o que era, como seria, quando seria. A neurociência explica: o sistema nervoso não consegue trabalhar em direção a algo vago. Quero ser bem-sucedido, não ativa nenhum circuito. Quero construir uma empresa com X clientes até ICNO data fazendo Z. Esse sim ativa o sistema de ativação reticular. Seu cérebro começa a filtrar informações relevantes automaticamente. Nitidez não é detalhismo compulsivo. É o pré-requisito para que qualquer outra lei funcione. Sem ela, você pode aplicar todas as outras 15 leis e ainda assim não sair do lugar. Agora você pode estar se perguntando: qual a sequência que realmente funciona? A sequência que os dados de Hill e a psicologia comportamental sugerem. Primeiro, defina o objetivo com nitidez absoluta. Não quero mais sucesso. Defina o que, quanto, quando. Escreva. Leia todos os dias. O cérebro precisa de repetição para criar vias neurais. Segundo, identifique a pessoa que você precisa se tornar para chegar lá. Hill chamava de o outro eu. Não o que você vai fazer, mas quem você vai ser enquanto faz. Quais hábitos essa pessoa tem? Como ela reage ao fracasso? O que ela não faz? Terceiro, construa sua mente mestra. Uma pessoa que já chegou onde você quer ir. Uma pessoa que complementa o que você não tem. Uma pessoa que te responsabiliza quando você quer desistir. Quarto, haja antes de estar pronto. Hill descobriu que nenhuma das pessoas que ele estudou esperou as condições perfeitas. Elas criaram momentum, e o momentum atraiu as condições. Não é sobre ter tudo alinhado, é sobre começar com o que você tem e ajustar no movimento. O que Hill descobriu sobre fracasso. Depois de entrevistar centenas de pessoas bem-sucedidas, Hill chegou a uma conclusão que contradiz tudo que a cultura do sucesso ensina. Todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Não é otimismo barato. É uma observação empírica de centenas de histórias reais. Quase ninguém que Hill estudou chegou onde chegou em linha reta. A maioria falhou de forma devastadora antes de encontrar o caminho. Ford faliu 2 vezes antes de construir a Ford Motor Company. Edison falhou milhares de vezes antes da lâmpada. Carnegie começou como operário ganhando centavos. O que eles tinham em comum não era a ausência de fracasso. Era recusa em aceitar o fracasso como definição final. E aqui está a pergunta que Hill deixou implícita e que eu vou tornar explícita agora. O fracasso que você está carregando, qual é a semente que ainda não encontrou dentro dele? Napoleon Hill passou 20 anos estudando o que separa quem chega de quem fica. E a resposta não é o que a maioria quer ouvir. Não é talento. Não é sorte. Não é o momento certo. É um conjunto de princípios aplicados com consistência, mesmo quando nada está funcionando ainda. Se esse vídeo te deu algo para pensar, guarda. Volta para ele quando você precisar de uma âncora. E manda para alguém que está esperando a hora certa para começar. Às vezes, o que a pessoa precisa não é motivação, é perspectiva. Se inscreve no Clube da Mente. O próximo vídeo da nossa série de pensadores vai surpreender. Pergunta para os comentários: qual dessas leis você já aplica? E qual você sabe que deveria aplicar, mas não aplica? Conta aqui. Até lá.